dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto verá esse evento glorioso, mas o dia não sei.
Glórias ao nome do Senhor, né? Por essas canções oferecidas ao Senhor, mas que traz a nós a reflexão, ambos os louvores trazendo a reflexão aí da volta de Jesus, né? Deus seja louvado. Nós queremos saudar os irmãos que estão aí nos assistindo pelo nosso canal. Deus possa abençoá-los, né? É muito sugestivo o coral estar louvando ao Senhor no dia de hoje, tendo em vista que no dia 19 desse mês, a nossa denominação está completando aí 166 anos de evangelho aqui em solo brasileiro, e a nossa denominação foi a denominação que criou o primeiro inário, né? O Salmos Hinos foi o primeiro inário criado aqui no Brasil, que serviu de base para os outros. Então os irmãos estarem louvando ao Senhor hoje com o grupo coral aqui na igreja, realmente nos faz aí pensar que Deus se alegra com tudo isso, né? Conforme a gente já orou aqui, né? Conforme nós mencionamos, dia 19 de agosto completa aí 166 anos de pregação do Evangelho pela Igreja Congregacional do Brasil, a IACB, né? Os trabalhos iniciaram em 19 de agosto de 1855, com a pregação do Evangelho ali em Petrópolis, com a inauguração da Escola Bíblica Dominical, né? Proferida pela professora Sarah Calley, esposa do missionário Robert Reid Calley, né? Com uma turma de 5 crianças, onde foi ali ministrada a palavra no livro do profeta Jonas, inaugurando-se então o início da nossa denominação. Já oramos, os irmãos das nossas congregações também orem, e sentimos-nos privilegiados em podermos ter sido alcançados pelo Evangelho da Salvação e podemos fazer parte dessa história. A história não parou, a história continua, e ela continuará conforme foi louvado até o dia que Ele vai voltar. E nós temos aqui, irmãos, dedicado alguns estudos com base nesse tema. A gente quer fazer uma breve reflexão hoje, né? Essa semana, aniversário da nossa denominação. A gente aqui mencionou aos irmãos, está aí nos estudos anteriores do nosso canal, né? Algumas profecias bíblicas que têm apontado para a volta de Jesus, alguns estudos teológicos, algumas visões teológicas acerca da volta de Jesus, acerca do arrebatamento da igreja, acerca do milênio, né? A gente tem colocado aqui, feito algumas considerações e pensado sobre o assunto. Porém, o que eu mencionei aos irmãos, à igreja, e a gente tem mencionado, é que tudo isso serve, deve servir para que a gente possa estar atento, para que a gente possa estar ligado, para que a nossa vida ela possa ser uma vida a cada dia mais intensa na obra de Deus. Eu gosto muito de um louvor que um presbítero, muito amigo meu, que ele diz assim: quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. A igreja não conhece ele não, né? Presbítero Ezequiel, né? E realmente assim, muitas vezes, irmãos, a frieza do dia a dia, ela recai sobre o nosso coração, e a gente precisa se despertar diante dessa frieza, diante dessas circunstâncias que a vida nos proporciona, para que a gente possa colocar a mão no arado, a partir do momento que a gente disse assim: eu quero seguir a Jesus, a minha vida eu entrego a Jesus, e a gente confessa isso através do nosso batismo, a nossa profissão de fé, não é assim? E a partir do momento que a gente faz isso, a gente coloca a mão no arado, e quando a gente coloca a mão no arado, a gente constante precisa ser. Então o nosso objetivo em estarmos estudando esse tema é para que esse tema avive em nós a obra que Deus tem colocado em nossas mãos, nos dias difíceis, nos dias conturbados, nos dias de pandemia, nos dias de igreja que teve que fechar, né? Nos dias de política meio complexa. É nesses dias mesmo que nós devemos pegar e dizer assim: Jesus Cristo prometeu, Ele falou, Ele mostrou e revelou de que Ele vai voltar, e isso vai se cumprir. O que eu preciso fazer?
Aí eu sempre menciono aos irmãos, né? Essa responsabilidade eu tenho que chamar para mim. Irmãos, eu ensino a igreja. Eu recebi a missão de Deus de pastorear, de ensinar. Eu vivo o que eu ensino. Mas eu não posso aqui obrigar ninguém a fazer nada. A obra de Deus, ela não é por força, não é por violência. A consciência deve ser da igreja, a consciência deve ser sua, de que Jesus Cristo ele está voltando, de que as profecias apontam para isso, de que o Senhor ele conta com as suas orações, com o seu trabalho, com a sua vida, para que vidas possam ser alcançadas, salvas para o louvor do nome de Jesus. Então, o objetivo é a gente ter esse despertamento, não é para a gente aqui dar aula de teologia, não é esse o objetivo, mas é tão somente despertar para essa realidade que está tão próxima de nós. Por quê? Independente se a igreja vai subir antes do período da grande tribulação, se ela vai subir no meio do período da grande tribulação, se ela vai subir após o período da grande tribulação, independente se o milênio ele é na esfera espiritual, os amilenistas dizem assim, se ele já está acontecendo desde o período que Jesus já esteve aqui, se ele ainda vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, independente disso, nós vamos para lá. A igreja do Senhor Jesus vai para lá. E eu quero, de forma resumida nessa noite, que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 8. Meus irmãos, podem procurar, a gente vai ler. Essa é a promessa de Deus. O texto que nós vamos ler aqui fala sobre o novo céu e a nova terra. É a promessa de Deus para a igreja triunfante, a igreja que vai morar nesse novo céu e nessa nova terra, a igreja que estará lá e que venceu todas as batalhas, todas as dificuldades impostas ao longo da história para a igreja, para o povo de Deus, aqueles que ficaram firmes, que não abriram mão, aqueles que, independente da adversidade que veio sobre a sua vida, não abriu mão de viver para Cristo, que olhou para toda a circunstância em volta da sua vida e pensou e se conscientizou de que eu fui separado para viver para Cristo Jesus. Eu fui separado para ser instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, olha só que privilégio. Olha só que privilégio. Acharam? Apocalipse capítulo 21 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será
no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Glórias ao nome do Senhor Jesus, que preparou um novo céu e uma nova terra para nós, a sua igreja. O que nós vemos hoje, irmãos, o que nós vivemos hoje, isso tudo será passado quando nós estivermos lá na eternidade, né? Onde ele vai dizer aqui que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, mais morte, não existirá mais luto, nem pranto, nem dor, porque isso tudo é coisa do passado, é coisa do momento em que nós vivemos aqui, no momento que temos a oportunidade de fazer as nossas escolhas. Aqueles que escolhem viver para Cristo, aqueles que escolhem através do choro, da lágrima, viver em prol do Evangelho, estão sim na direção do céu, na direção da glória, na direção do propósito de Deus. E o importante na vida de uma pessoa é viver segundo o propósito e a direção do Espírito Santo que habita no período da graça que nós estamos vivendo. Período da graça, do favor imerecido, onde a palavra de Deus tem sido pregada, anunciada, através de quem? Aí você pode dizer bem alto, eu acho que você pode, e eu creio que se você não pode, você vai poder dizer, através da minha vida. Diz, pode dizer, através da minha vida, através da sua vida, a palavra de Deus tem sido anunciada, vidas têm sido transformadas, irmãos. O propósito da igreja é esse. Quando nós estamos aqui estudando a volta de Jesus, é para que isso desperte a igreja, isso desperte o nosso coração, isso desperte a chama que arde, ela arda cada vez mais, e a gente intensifica e fala assim, eu quero viver para Cristo, eu quero pregar o Evangelho, eu não vou ficar vivendo como igreja, como o povo de Deus hoje, de mimimi, de picuinha, não vou, porque não há tempo para isso, não há. O tempo é de anunciar, o tempo é de nós pregarmos, o tempo é de nós discipularmos, o tempo é de nós mostrarmos o caminho da salvação, para que aqueles que estão chegando possam criar as devidas raízes. E crente enraizado em Cristo Jesus, pode vir os 7 anos que está faltando, pode vir o período da grande tribulação, e ainda que a igreja passe, vai estar firme. Ainda que haja perseguição, vai estar firme e convicto da sua fé, porque tem raízes. Árvore com raiz, vem vento, pode vir ventania, pode vir tempestade, pode vir o que for, não arranca. As folhas podem até ser arrancadas, mas ela permanece e brota novamente. E assim deve ser a nossa vida, com a esperança que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para nós. Nós vivemos sob essa esperança, nós vivemos sob essa perspectiva de vida, a esperança da salvação, a esperança de Cristo Jesus, a esperança de que o Senhor vai continuar fazendo a obra dele através das nossas mãos, através da sua igreja. É tempo de despertamento, igreja. A gente tem visto muitas igrejas hoje, eu não estou aqui para estar falando de A, B e C não, mas a gente vê muitas igrejas vivendo de movimentos, muitas igrejas achando que a igreja tem que se viver através de movimentos, através de eventos. Igreja no Senhor não é a igreja que vive de evento, a igreja do Senhor é a igreja que vive de evangelho, de palavra e de oração. Aleluia, glória a Deus. Igreja do Senhor é a igreja que discipula, que ensina, não é a igreja que vive, no modismo desse mundo, porque muitos hoje têm colocado, o contexto da igreja para se assemelhar ao mundo, porque o mundo oferece
né? O mundo mostra um monte de coisa para a juventude, para as crianças, e é atrativo. O atrativo na igreja do Senhor Jesus Cristo não é evento. O atrativo da igreja do Senhor Jesus Cristo não é festa. O atrativo na igreja do Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo. Se o foco não é esse, está errado. Está errado. O povo de Deus se alegra em se unir. O povo de Deus se alegra em fazer uma festa. O povo de Deus se alegra em fazer um atrativo que muitas vezes é um momento de comunhão, e que essa comunhão mostra para a sociedade que a igreja vive em comunhão, e isso é atrativo, mas isso não é o centro. Isso tem sido confundido e não deve ser confundido jamais. Porque quando Cristo ele é deixado de lado, para que a igreja viva nesses moldes, a igreja ela já se afastou do centro da vontade de Cristo Jesus, e nós não queremos isso. Amém. A igreja não quer isso, nós não queremos isso, e nós devemos clamar e dizer: Senhor, independente da circunstância, independente de qualquer coisa, o que nós queremos é a sua presença em nosso meio. E nós sabemos que a sua presença só será manifesta através do estudo da sua palavra, da meditação da sua revelação deixada a nós, e através de joelho no chão, dependência e unidade do corpo de Cristo. A gente não vai avançar ali hoje não, a gente quer ficar com essa reflexão aqui nessa noite, para que essa reflexão te desperte. Igreja Congregacional de Barra de São João, congregação em Casimiro de Abreu, congregação em Mimoso do Sul, e os demais irmãos que porventura estão nos assistindo, que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração nesses dias difíceis, irmãos, mas a história da humanidade sempre mostra que são os dias difíceis que o povo de Deus retorna a Ele. É tempo de um retorno ao Evangelho, é um tempo de retorno a Cristo Jesus. Deus fez assim com o seu povo, Israel. Deus está fazendo isso conosco. Deus está permitindo isso no mundo, não é só no Brasil. No Brasil também, mas no mundo inteiro. Deus está permitindo que o seu povo olhe, que a nação mundial olhe para Ele e veja que Ele é Deus. Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, independente do seu posicionamento, da sua postura. Mas o que Ele te mostra, o que Ele te ensina é que o seu posicionamento, que a sua postura seja uma postura de servo, aprovado por Ele. Amém. Pense nisso, medite nisso, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, fique de pé. Pai santo e amado, louvamos ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor é o Senhor das nossas vidas, e a Tua palavra, Deus, não nos confunde, o Senhor não nos confunde, porque a Tua palavra, Deus, ela é clara acerca, ó Deus, da Tua vontade para nós, independente do tempo. Muitos viveram períodos difíceis ao longo da história. Aprove o Senhor trazer nós em vida para vivermos nesses dias que antecedem a sua volta. Dias, ó Deus, onde a apostasia tem sido colocada diante de nós. Dias, ó Deus, em que a frieza tem sido colocada diante de nós. Mas nós, em nome de Jesus, ó Deus, repreendemos toda apostasia, toda frieza espiritual. Ó Senhor, em nome de Jesus, renova a sua igreja, para que ela possa ser usada, para que nós continuemos a ser instrumento em suas mãos, para que vidas reconheçam que só o Senhor é Deus e se convertam dos seus pecados e saibam que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, Senhor. Que essas pessoas possam ser discipuladas, possam ser ensinadas através da igreja, do povo que tem, ó Deus, se disponibilizado
a fazer a sua vontade, a viver, ó Deus, para o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Dê ânimo a nós, as nossas igrejas, a nossa união de igrejas, as nossas igrejas brasileiras, Senhor. Desperta a igreja do mundo, ó Deus, em nome de Jesus. Desperta, ó Deus, os seus remanescentes, para a glória e para o louvor do nome de Jesus Cristo. Oramos e agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos em nome de Jesus.